Os seres humanos já mandaram robôs para Marte, criaram carros que dirigem sozinhos e talvez até desvendaram os segredos das pirâmides do Egito. Mas ainda existem muitas coisas que a ciência não pode explicar. Embora os cientistas possam ter teorias sobre os seguintes fenômenos, ninguém pode dizer com certeza por que eles ocorrem. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 11 mistérios da vida que intrigam especialistas de todas as áreas. Onde está o planeta X? Além do cinturão de Kuiper, existe um misterioso conjunto de objetos que orbitam o Sol, mais distante do que Netuno. No entanto, algumas das trajetórias desses objetos não parecem se encaixar no padrão esperado. A maioria deles circula em torno de Netuno, mantida na órbita do planeta por sua poderosa gravidade. Mas um punhado desses objetos parece ser atraído por algo com massa muito maior. Alguns cientistas acreditam que o culpado seja o planeta X, ou Planeta 9, como também é chamado. O problema é que, além de sua suposta influência gravitacional, não há nenhuma outra evidência de que um planeta gigante esteja escondido nos confins do sistema solar. Floresta Torta. Perto da cidade de Gryfino, no oeste da Polônia, fica uma floresta que parece ter saído de um conto de fadas. Na Floresta Torta, cerca de 400 pinheiros crescem tortuosamente com curvas de 90 graus nas suas bases e se inclinam para o norte. Embora os cientistas não tenham certeza, a hipótese mais provável é que as árvores, quando pequenas, foram intencionalmente alteradas pelos madeireiros nos anos 30 para facilitar o corte. Quando a Polônia foi invadida na Segunda Guerra Mundial, a atividade dos madeireiros foi interrompida e as árvores cresceram nessa forma. Não há, no entanto, nenhuma evidência de que esse foi o caso e o mistério permanece. Sinais indecifráveis do espaço. As rajadas rápidas de rádio são breves e brilhantes emissões de radiação que liberam energia suficiente para alimentar 500 milhões de sóis. Os astrônomos acreditam que isso acontece quase a cada segundo, mas apenas cerca de 30 dessas rajadas foram identificadas. O fenômeno costuma ser intenso e desaparece rapidamente, durante apenas alguns milissegundos. Um desses misteriosos sinais era proveniente de uma jovem estrela de nêutrons, um dos objetos mais densos do universo. A origem de todas as outras rajadas continua sendo um mistério para os astrofísicos. Déjà vu. Você chega em um lugar que nunca foi antes, e mesmo assim ele parece estranhamente familiar. A posição dos móveis, a decoração da sala, tudo parece se repetir igualzinho aconteceu antes. Mas você sabe que nunca viu aquilo na vida, ou seja, está tendo um déjà vu. Por um breve instante, você consegue prever cada frame da cena, como se estivesse dentro de um filme que já assistiu. Está ciente de tudo o que vai acontecer. Presente e futuro se transformam numa coisa só. Até que, sem prévio aviso, a sensação desaparece. Tudo fica imprevisível como antes. Entender como esse estranho fenômeno da mente funciona é um mistério, mas os pesquisadores acreditam que o déjà vu é simplesmente uma reação falha do nosso cérebro checando a memória que acabou de criar. O zumbido de Taos. A cidade de Taos, no centro-norte do Novo México, Estados Unidos, é palco de um mistério incomum, um zumbido de origem desconhecida.
O zumbido parece ter sido relatado pela primeira vez no início dos anos 90. Com base em uma pesquisa com residentes, acredita-se que cerca de 2% da população em geral são ouvintes do misterioso som. Equipamentos sensíveis foram instalados nas casas dessas pessoas, medindo sons e vibrações. Mas após extensos testes, nada de incomum foi detectado. Não há indústrias nas proximidades que poderiam produzir o zumbido. As explicações são tão variadas quanto os relatos e vão desde uma superaudição de alguns moradores da cidade até alucinações auditivas. Mas o mistério permanece. Por que tantas pessoas conseguem ouvir esse zumbido? Por que bocejamos? Bocejar é algo que você provavelmente faz todos os dias, mas os cientistas ainda não sabem ao certo o porquê. Recentemente, a comunidade científica adotou a ideia de que o bocejo é um comportamento termorregulador que esfria o cérebro, mas sua verdadeira função biológica ainda não está clara. Além disso, os cientistas não sabem ao certo por que é contagioso entre os animais sociais, como os humanos. Os pesquisadores também observaram que os chimpanzés podem capturar bocejos das pessoas. Segundo alguns estudos, copiar as expressões faciais de outras pessoas nos ajuda a adotar e entender seu estado atual. É por isso que, segundo uma outra pesquisa, os psicopatas não são suscetíveis a bocejos contagiosos. Uma tempestade em forma de hexágono. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Porém, esse planeta sempre chamou a atenção dos astrônomos pelo seu fabuloso sistema de anéis, que foi observado pela primeira vez em 1610 pelo astrônomo Galileu Galilei. No polo norte do planeta gigante, há um sistema climático do tamanho de 2 terras, no formato de um hexágono. A tempestade foi fotografada e observada por anos pela sonda Cassini da NASA, mas permanece um mistério. A única outra forma hexagonal, que naturalmente é nos cristais. Então, os pesquisadores não têm ideia de como a tempestade de Saturno ficou assim. Por que os gatos ronronam? Durante muito tempo, os mecanismos do ronronar dos gatos eram um mistério não resolvido. Agora se pensa que os músculos ao redor da laringe felina se contraem, criando uma vibração que produz o som clássico. Mas a razão pela qual os gatos ronronam ainda é debatida. Uma hipótese é que o ronronar promove o crescimento ósseo, porque a frequência de vibração leva o osso a endurecer em resposta à pressão. Outros sugerem uma abordagem mais comportamental, afirmando que os gatos ronronam como uma forma de comunicação ou querendo transmitir algum sentimento, como felicidade ou medo. Seja como for, o mistério permanece. Por que sonhamos? Se você perguntasse a 10 pessoas do que sonhos são feitos, provavelmente obteria 10 respostas diferentes. Isso porque os cientistas ainda estão tentando desvendar esse mistério. Uma possibilidade: sonhar exercita o cérebro, estimulando o tráfego de sinapses entre os neurônios. Outra hipótese é que as pessoas sonham com tarefas e emoções que vivenciaram de forma subconsciente e que o processo pode ajudar a solidificar pensamentos e memórias. Em geral, os cientistas concordam que o sonho acontece durante o sono mais profundo, chamado movimento rápido dos olhos. Como a gravidade funciona? Todos sabemos que a gravidade da Lua causa marés. A gravidade da Terra nos mantém no chão e a gravidade do Sol mantém nosso planeta em órbita. Mas quanto realmente a entendemos? Essa força poderosa é gerada a partir da matéria,
e, portanto, objetos mais massivos têm maior capacidade de atrair outros objetos. Embora os cientistas compreendam muito sobre como a gravidade age, eles não sabem ao certo por que ela existe. Por que os átomos são principalmente espaços vazios? Por que a força que mantém os átomos juntos é diferente da gravidade? A gravidade é realmente uma partícula? Essas são perguntas que realmente não podemos responder com nossa compreensão atual da física. Vacas comem sempre na mesma direção? A maioria das pessoas não pensa muito em vacas pastando. Mas quando uma equipe de cientistas analisou milhares de imagens de satélite do Google Earth, eles encontraram um detalhe que perdemos há milênios. As vacas pastam ou descansam na direção dos polos magnéticos da Terra, sempre norte ou sul, e nunca leste ou oeste. O padrão permanece consistente, independentemente do vento ou de outros fatores, e ninguém sabe ao certo o porquê. A exceção a este comportamento acontece apenas na África e na América do Sul, onde as vacas se viram ligeiramente para nordeste e sudoeste, mas é sabido que o campo magnético da Terra é muito mais fraco nesses locais. Qual desses mistérios mais lhe chamou a atenção? Conte nos comentários. Até o próximo vídeo.